Hoje é um dia assim marcante na nossa vida e por isso eu vou trazer uma reflexão. Deus tem me incomodado o meu coração, por isso eu vou estar compartilhando com vocês, familiares e amigos, né, que tiver oportunidade. Eu estava lembrando, né, os lutos que nós já passamos como família. E eu estava lembrando, o primeiro luto que eu passei na família foi do meu irmão, o Aldeli. E ali nós tivemos algumas dificuldades nos bastidores, para muitas pessoas não, talvez não saiba, mas nós tivemos lutas, a tribulação antes da morte do Valdeli, durante o velório, e na preparação do sepultamento dele. Então nós tivemos algumas lutas. Mas eu estava lembrando que bem antes eu tive em Uberlândia e eu tinha acabado de fazer um curso de evangelismo de criança e eu estava empolgada e eu pedi para minha mãe e eu fiz uma classe de boas novas. E ali eu convidei a minha sobrinha, as outras amiguinhas dela e ali eu dei lição bíblica para ela. E naquela época, duas delas se manifestaram o desejo de querer seguir a Jesus. A Edinamar e a Claudivana, deve lembrar. E eu dei uma Bíblia para ela, né? Então, aquele momento foi muito empolgante para mim, mas depois eu fiquei triste, porque ao saber que meu irmão rasgou o presente que eu tinha dado para Claudivânia. Claudivânia deve lembrar isso. E Valdeli era uma pessoa que eu amava muito. Amava muito. Mas eu fiquei aborrecida. Depois a gente consertou, depois eu consertei. Passou. E veio o dia do velório, do óbito. E ali eu lembro que eu conversei com a Maria, conversei com meus pais e eu pedi autorização. Se eu podia levar uma palavra no fúnebre, a Anitta fez o terço e eu levei, eu fui permitida e eu levei uma palavra. E eu lembro que naquele dia eu levei há tempo para tudo. Era uma mensagem de esperança para cada um de nós. E era tempo. Era tempo. O Valdeli já tinha passado a oportunidade dele, o tempo. Que tempo? O tempo de fazer as coisas certas e o tempo de fazer as coisas erradas. Já tinha passado. Se ele tinha se arrependido disso, amém. Se ele não se arrependeu das coisas erradas, ele levou. Mas eu não estou aqui para julgar. Então eu lembro no culto e eu falei muito. Eu achei que eu estava sozinha, não tinha família ainda minha. O Aldemar não era crente, o Léo não era crente. Mas eu lembro que a partir daí a Cida depois me procurou e falou: Tia, eu tenho tanta vontade de ir para a igreja. Eu falei: por que não vai? E a Cida queria ir com o Léo. E realmente eu falei: vou estar orando por vocês. E realmente a Cida e o Léo foram para a igreja. E estão aí servindo a Deus. E o tempo passou, a gente nunca mais conversou sobre isso. Quando eu vou, às vezes eu vejo alguns de vocês, outras às vezes eu não vejo. Mas assim, o tempo passou. Depois veio a morte do meu pai. E na morte do meu pai foi interessante, porque eu fiquei uns dias com ele, por várias vezes eu fui para ficar com ele. Eu lembro uma vez que ele ficou em Uberlândia, no hospital, não sei se da medicina, e eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus ali. E meu pai chorou, ele segurou na minha mão e fez um sinal falando que aceitava, que ele queria Jesus. E o meu pai ali, eu sei que ele entendeu, ele aceitou Jesus. Eu lembro também que quando ele viu Edinamar, ele era tão apaixonado pela minha mãe, na velhice, ele ficou tão apaixonado pela minha mãe que ele queria abraçar a Claudivânia. Claudivânia ia lembrar disso. E no hospital meu pai agarrou a Claudivânia achando que era a mamãe, porque a mamãe não tinha ido lá. A mamãe estava aborrecida e todo jeito que fazia com ela, ela fazia algumas pirracinhas dela, aquelas coisas, né? Mas a gente relevava. E o meu pai estava muito saudoso ali, doentinho, e a gente mimava ele gostava desse chavecar que a gente fazia com ele. Depois eu vim embora, meu pai continuou e depois veio, alguns dias depois, o meu pai veio a óbito. Mas eu lembro que no dia do falecimento do meu pai, eu falei com a minha mãe e eu
levei uma mensagem naquele dia. E naquele dia eu preguei a palavra: quem nos separará do amor de Deus? Nem a altura nem a profundidade. E então nada nos separava do amor de Deus. Então quem lembra daquela mensagem deve refletir que quando nós temos Jesus, nada nos separa do amor de Deus, que é o mais importante. Quem nos separará? Então eu sabia que naquelas alturas, meu pai, que ele estava ali no caixão, o corpo, mas não era separado do amor de Deus, ele estava com Deus. E eu lembro que ali, mais uma vez, era eu sozinha, pensando eu. O padre chegou, eu estava lendo a Bíblia, pregando ali, falando. E o Valdemar ouviu dali, ele foi para a igreja. A partir dali nasceu o desejo dele ser evangélico. Então hoje já tem o Léo e tem o Valdemar, da família, assim, que eu sei que frequenta, que praticante como evangélico. Mas eu não estou aqui para falar de religião, porque não é a religião que salva. Quem salva é Cristo. Então o que eu queria dizer para vocês, que daí eu deixei essa palavra. Mas depois veio o óbito do Claudinei. E eu me lembro que nós no grupo teve tanta mal entendido, tantas palavras disse-me disse, que muitas das vezes nós magoamos uns aos outros. Veio o Geraldão, que todo mundo chama ele Geraldão. Geraldão era uma pessoa muito querida. Era uma pessoa assim, que tinha um jeito tosco, grosseiro, áspero, né? Mas era o jeito dele amar. Às vezes eu falava com meus filhos, a Lidiane falava assim, mas mãe, o tio é esquisito, ele vai falar com a gente, deixa a gente falando e desliga o telefone. Eu falei, é assim, é o jeito dele amar. Então, quem entendia aquele jeito grosseiro dele, era uma pessoa maravilhosa, você conseguia perceber que ele era uma pessoa maravilhosa, amoroso. Então, todo dia ele me ligava. E no dia que ele entrou na UTI, eu acredito que eu fui a última pessoa que conversou com ele. Ele me ligou umas 3 vezes. E a última vez que ele me ligou, ele entrou para fazer inalação. Tinha feito tomografia, ele me ligou e ele estava com a máscara no rosto e disse aqui, eu estou fazendo tratamento. Eu estou bem. Agora, fala para a Claudivane, ele estava brigando com a Claudivane. Que não vai ficar querendo falar com o médico, não. Eu falo, eu estou bem. Quer dizer, 1 hora depois, ninguém mais falou com o Geraldo. Ele entrou na UTI. Entrou e não voltou mais para conversar com nós. Então as coisas é tão rápido que acontecem na nossa vida. E eu lembro disso. A última conversa, quem teve com o Geraldo foi eu, era 12:05 daquele dia. Mas eu me lembro muito bem, ele querendo dizer que ele estava bem. E alguma coisa não deu certo, entendeu? Então nós somos surpreendidos com a morte, a qualquer momento. Estamos aqui achando que tudo dá dando certo e não dá. Depois, veio a situação da Valdeci, correu tudo tranquilo ali, não teve nenhum episódio marcante. Ficamos tudo apreensivo, o Birozinho, os filhos, e a gente ficou apreensivo. Mas o grupo já tinha dispersado um pouco, né? Veio do Lula, aí nós tivemos outro, vamos ver, entendeu? Que quando o Geraldo dava a notícia, do Geraldo no notícia ali, muita gente ficou magoado e ele também. E pelas colocações, talvez pela dor, então a gente é acostumado pela dor, às vezes a gente expressa a nossa dor de maneira agressiva um para o outro. Estou querendo dizer que A ou B foi agressivo, mas às vezes nós colocamos palavra que machuca o outro. E nós estamos aí com a pandemia, que nós não sabemos aonde vai parar e quando. E quem de nós vai ser alcançado e quem de nós não vai ser. Cada um está fazendo a sua parte, eu estou tentando fazer a minha. Mas eu não posso garantir que eu não vou conseguir, porque não é só um dia. Não é só até chegar a vacina, vai ter um período muito longo ainda para nós pela frente. Ontem foi o Geraldo, hoje foi o Lula, amanhã nós não sabemos. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus diz o seguinte, em João, 1 João, capítulo 2, no versículo 8 em diante, diz assim: quem diz que ama a Deus é o verdadeiro mandamento, mas não ama seu irmão, ele não está falando a verdade.
E ele está nas trevas. A palavra de Deus, depois vocês conferem para poder ser mais rápido. A palavra de Deus é dura. Então, quando eu digo que eu te amo, mas é da boca para fora, e no fundo eu odeio, eu não gosto de você, eu sou mentiroso. Então não adianta eu pregar o amor de Cristo. Não adianta eu falar nada. E muitas das vezes nós dizemos para o outro que amamos, mas nós magoamos o outro. Faz parte, porque nós não somos perfeitos. Mas o importante é que quando nós passamos dos limites, até mesmo por causa das nossas emoções, a gente conserta. Eu sei que na nossa família nós temos muitas coisas para nós acertar, nós consertar. E vocês podem até falar assim, mas eu já vi muitas vezes você fazer isso. Verdade. Eu já tive muito desencontro aqui com alguns dos meus irmãos, não foram todos. Com as minhas irmãs até que a gente é mais tranquilo. Mas entre os meninos eu já tive muito desencontro. Com os meus sobrinhos, eu também tive desencontro com a Dina, por exemplo. Os outros não, mas eu procuro me relacionar e levou um tempo. E hoje eu e a Dina, nós somos amigas. Nós nos perdoamos. E eu perdoei, ela perdoou. E havia uma palavra mal colocada, não era aquilo que um queria falar para o outro. Mas a circunstância foi feita de maneira errada. Que bom que eu reconheci que ela reconheceu. E hoje nós somos bons amigos. Nós conversamos quase todo dia. Então, o que eu quero dizer? Nesse tempo de pandemia, nós não sabemos o que vai ser amanhã. Então, o que eu quero dizer para vocês, para cada um de nós, vamos refletir, vamos nos relacionar, vamos nos perdoar, porque só o perdão. Então, é hora de nós consertar, manter mais unido como família, como amigo, como irmãos, como parente. Porque se nós continuarmos assim, hoje foi o Lula, e amanhã? É muito triste a gente carregar uma culpa porque eu não estava conversando com fulano, o fulano não estava conversando comigo, e muitas vezes nós somos grosseiros. Não é porque a gente quer ser, mas às vezes a situação, estamos estressados, está num momento de aprendizado, porque cada vez que morre uma pessoa, nós estamos aprendendo a lutar com luto, a trabalhar o luto. E o luto é diferente para cada um tem uma maneira de expressar a dor. Ok? Então que vocês reflitam, compartilhem um com o outro e vamos rever o que de nós precisa ser melhorado nesse momento. Antes que Cristo volte para cada um de nós, porque Ele vai voltar, Ele vai vir. Hoje foi o Luiz, ontem foi o Geraldo, antes de ontem foi o Claudinei, foi minha mãe, foi meu pai, foi o Silas, foi o Biró. Biró não. O Taidinho, entendeu? Então, quantas mortes nós temos aprendido? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa refletir esse momento de dor e nos aproximar mais um do outro. Que Deus abençoe.